Fala aí, Brones e Pegasus, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de MLP FIM. Dessa vez do nono episódio da quinta temporada, Slice of Life. Um pedacinho de vida, né? E uma curiosidade, esse é um episódio especial porque é o 100º episódio de FIM. Ou seja, o que é que os criadores, os produtores decidiram fazer? Bom, esse episódio não é focado em nenhuma main six, e sim nos personagens secundários e de fundo. Basicamente o que está acontecendo, né, é que o Crank, ele chega em casa e ele comenta, né, com a Matilda, que tava todo mundo perguntando se ele tava nervoso pelo casamento e tal. Só que tipo, todo mundo tá ansioso pra ir antecipado, né? Eles se enganaram, pois o casamento vai ser só no dia seguinte. Então a Matilda tava fazendo um recorte lá, né, no álbum deles de memórias, e ela vê que o convite de casamento tá com a data errada, tá constando que o casamento é hoje, ou seja, todo mundo já recebeu o convite, já deu as respostas de que viriam para o casamento e acham que a cerimônia é hoje. Então o Crank e a Matilda vão ter que dar um jeito de trazer tudo, de organizar a cerimônia naquele dia e não no dia seguinte. E aí a Matilda sai desesperada procurando a organizadora de festas dela, né? E o Crank vai confrontar a Pony que o forneceu, né, os convites para o casamento, porque essa Pony faria pela metade do preço. Só que aí ela errou a data. E foi ninguém mais, ninguém menos do que a Derpy. Pois é, coitada da Derpy, né? Ela até oferece um muffin para o Crank como forma de compensar, né? Mas não dá muito certo. Então ela vai meio que jogar conversa fora, né? Com o Dr. Hooves sobre as frustrações dela. E ela meio que queria um jeito de voltar no tempo. Então ele leva a Derpy até a casa dele. E mostra o laboratório cheio de invenções, que desde pequeno ele é um pônei interessado pela ciência e ele quer, né, testar esse negócio de viagem no tempo, e ele planeja inventar uma máquina que te leva para o futuro em alguns segundos. Então, né, uma das invenções também que ele demonstra para Derpy são fogos de artifício sem chamas. O problema é que ele não sabe qual é o gatilho para acendê-los, né? Mas ele já está perdido nos devaneios e ele pergunta por que eles estão ali. E a Derpy explica, né, sobre a cerimônia e tal. E ele fica super nervoso porque o terno dele não está sob medida. Então ele vai correndo para a boutique Carousel. Só que a Harriet não está lá. Então o Dr. Hooves fica desesperado. Ele pede ajuda para Vinyl, né, que está passando pela rua. A Vinyl, para quem não sabe, a Vinyl Scratch é a DJ Pontree, que DJ Pontree é só o nome artístico dela, mas o nome verdadeiro da personagem é Vinyl Scratch. Ele pede ajuda pra ela, só que tipo, ela tá com fone, então ela não entende muito bem, e o leva até o boliche. Pois é, leva o Dr. Hooves pro boliche, e lá ele se encontra, né, com Jeff Letrosky e a equipe dele de boliche, né. Eles têm terno sob medida, né, e são eles mesmos que fizeram essas medições, fizeram por conta própria. E eles até oferecem quebrar esse galho para o Dr. Hooves se ele jogar uma partida com eles, porque falta o último membro da equipe, são 4 pôneis que tem que jogar, um deles parece que faltou, e eles estão na final, né? Então se o Dr. Hooves jogar com eles e eles vencerem, eles dão uma ajeitada no terno. O Dr. Hooves acaba concordando, né? Ele primeiro fica receoso, mas acaba indo na onda. Enquanto isso, nós vemos que as Main Six, né, elas estavam reunidas num canto da cidade debatendo sobre alguma coisa. E os moradores de Ponyville ficam se perguntando se há algum problema na amizade que o mapa as convocou ou se há algum ataque, né, de alguma criatura. E é logo revelado se tratar, né, de um Bugbear, uma criatura bem perigosa. E as Main Six começam a enfrentá-las, né? Então a Matilda fala com a Amethyst Star, que era a melhor organizadora de Ponyville antes da Twilight chegar, né? E diz que ela que vai organizar a cerimônia de casamento, ou melhor, vai trazer tudo que era para ser do dia seguinte pro dia de hoje. A Derpy se desculpa com a Matilda, né? E pergunta como ela pode ajudar. E ela, flores, flores, flores. A Derpy vai, né, consultar as pôneis lá da floricultura, mas elas não estão nem com as flores e nem com o arranjo. Então,
Que perfeito, né? Elas ficam lá desmaiando, dizendo, ai, que horror, não deu. E aí a Derpy tenta improvisar alguma coisa. Enquanto isso, na prefeitura, nós vemos que a Lyra e a Bombom estão ajeitando as coisas, né, pra cerimônia. Quando elas escutam o som do Bugbear. E a Bombom fica muito receosa, desconfiada. Então, ela diz, não acredito que ele conseguiu me achar depois de todos esses anos, eu pensei que eu estava escondida. E ela revela que, na verdade, ela não se chama Bombom, e sim Agente Especial Sweetie Drops. Basicamente, ela trabalhava, né, para uma organização secreta de controle de criaturas perigosas para Canterlot. A própria Celestia meio que jurou sigilo, essas coisas. E a Sweetie Drops estava encarregada de capturar o Bugbear, né? Ela até conseguiu prendê-lo no Tártaro, mas ele escapou. Então, a associação foi dissolvida e a Sweetie Drops se escondeu em Ponyville, né? Com a identidade de Bombom. E agora ela precisa meio que se misturar na multidão, né? Pra até as Main Six resolverem a situação. A Lyra a acusa de que toda a amizade delas foi uma mentira, mas ela diz que não, tudo foi real e ela vai explicar depois. Elas vão se ver no casamento, né? Enquanto isso, o Dr. Hooves está lá jogando com o Jeff Lestrosky e os outros, e a Derpy chega do nada falando que usou os fogos de artifício dele como flores substitutas, né? Só que isso acaba distraindo o Dr. Hooves, que erra a jogada, só derruba um pino de dois, só faltavam 2 pinos para eles ganharem, né? Enquanto isso, a Matilda tá lá no spa de Ponyville, toda desesperada e tal, e ela acaba conhecendo o Steven Magnet, aquela serpente marinha lá do começo da série, do segundo episódio da primeira temporada. E o Steven Magnet é muito amigo do Crank e ele foi convidado para ser padrinho de casamento. Ele conta, né, como eles viveram várias aventuras juntos, mas o único objetivo do Crank realmente sempre foi encontrar a Matilda, né? E aí, tipo, ela diz, nossa união será perfeita. Eu só fico meio preocupada com os convidados, né? Tipo, afinal é só uma cerimônia. E o Steven Magnet dá uma risada dizendo, você acha mesmo que os convidados que vieram de longe, nessas roupas apertadas e tal, estão se importando com união? Minha amiga, eles estão aqui pela cerimônia, é tudo sobre o casamento. O que deixa a Matilda mais nervosa ainda. Enquanto isso, a Vinyl chega em casa, né? Na casa que ela divide com a Octavia Melody, que é essa aqui. E ela começa a mixar, né? Porque a Octavia não tá conseguindo ensaiar direito a melodia que ela vai tocar no casamento. E elas acabam meio que misturando, né? Os pontos fortes de cada uma. A Vinyl com mixagem e a Octavia com o violoncelo. Elas acabam fazendo meio que um dubstep de violoncelo. Pois é. Só que elas já estão atrasadas para o casamento, então a Vinyl pega a cabine móvel de DJ dela e elas saem voado por Ponyville. E no meio do caminho vão catando um monte de convidados, vão catando a noiva, o noivo, enfim. A peruca do Crank sai voando. E tipo, até o momento, por alguns segundos, nós conseguimos ver alguns humanos com aquelas máscaras de cavalo. E são pessoas da produção de MLP mesmo. Foi bem bacana esse easter egg. Eles tropeçam como se fosse num cajado lá com a cabeça da Twilight e meio que o tempo congela um pouco. E nós vemos o ponto de vista do Gummy refletindo, né, sobre a vida e sobre Cutie Marks. Então todos os convidados conseguem ficar dentro do salão lá da prefeitura, todo mundo organizadinho. A princesa Celeste e a Luna chegam e começam a discutir porque no casamento da Candace e do Shiny Armor foi a Luna que trouxe o presente. Então estava na vez da Celeste, mas ela esqueceu de trazer o presente, a Luna não lembrou. E elas meio que estão discutindo por causa disso. O Shiny Armor começa a chorar, a Candace fala pra um outro pônei lá que ele geralmente costuma chorar mesmo em casamento. A Derpy avisa pra todo mundo que o Bugbear finalmente foi derrotado. A Sweetie Drops chega lá na prefeitura pra falar com a Lyra, né, e pergunta se ela revelou o segredo dela. A Lyra diz que não contou pra ninguém. E ela acaba confessando um segredinho dela. Tipo, elas tinham meio que juntado um doce pra marcar piquenique, mas a Lyra comeu tudo escondido. Elas fazem as pazes. A Luna e a Celeste ainda estão meio que discutindo e decidem que na próxima festa, né, que tiver, cada uma trará o próprio presente.
O Dr. Ruffs chega preocupado porque ele não consegue encontrar o terno dele, então a única coisa que ele arrumou no armário foi um cachecol. A Derp diz que ele tá de boa. Eles entram, né? O Steven Magnet sacrifica parte do bigode dele para fazer uma nova peruca pro Crank, que perdeu a antiga. E a Mayor Mary pergunta se tá todo mundo lá dentro. A Derp diz que sim. E tipo, as 25 estavam lá fora, correndo a todo pra chegar na prefeitura. Mas a Derp fecha a porta e tranca, né? Então as 25 ficam de fora. A Mayor Mary faz todo um discurso lá sobre o amor, sobre a união, a jornada do Crank e da Matilda, né? E meio que fala com o público, dizendo que cada um é a estrela da própria história. Não são só os personagens principais que fazem a vida tão rica. São todos aqueles que participam dos grandes e dos pequenos feitos. E aí nós vemos um zoom, né, em cada personagem lá na multidão. Nós vemos até um changeling aleatório que tá ali. Então o Crank e a Matilda finalmente se casam. E nós vemos todo mundo comemorando. E os fogos de artifício do Dr. Ruffs finalmente são acionados. Ele percebe que o gatilho esse tempo todo era o amor. As Main Six assistiram a cerimônia toda do lado de fora. E a Twilight fica muito emocionada, dizendo que elas são sortudas de morar ali. Ela diz que ama todas as amigas, elas se abraçam e tal. E assim se encerra o 100º episódio da série. Foi bacana, gente, meio que dar uma olhada, né, nos bastidores, nos outros personagens de fundo. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te assina para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for